A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bondoso Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus. E hoje é um daqueles programas especiais, estaremos entrevistando o professor Saulo, estudando sobre as profecias messiânicas, falando acerca da morte e do sepultamento do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso programa, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Professor Saulo Soares, é um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria poder estar entrevistando o senhor e eu sei que essa é a alegria também dos nossos queridos telespectadores. Obrigado, professor Givanildo. Também é minha alegria também, nossa alegria, tá bom? Eu gostaria de lembrar que o professor Saulo Soares, ele é teólogo, professor do nosso seminário teológico. O professor Saulo leciona diversas disciplinas, principalmente as doutrinas bíblicas e teológicas. E você pode também ser aluno do professor Saulo, do professor Givanildo da Estiadeb, sabia disso? Se você desejar, você pode ser aluno presencial, não é? Nós lecionamos tanto aqui no Torreão, que é a nossa sede, como também em Jaboatão, Carpina e também lá em Caruaru. Se você deseja ter aula presencial conosco, você pode se matricular na Estiadeb em 2025. O professor Saulo Soares também é escritor. Ele escreveu 3 obras que foram lançadas pela editora Bereia. Primeiro é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, esse livro maravilhoso. O professor Saulo, com muita maestria, trata desse assunto com muita profundidade, sobre o período sombrio da grande tribulação, sobre a pessoa do anticristo, as profecias acerca desse governo mundial que será instaurado no mundo no futuro. Esta segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias. Olha, é uma obra excelente, maravilhosa, que eu recomendo demais. É um livro que trata das profecias messiânicas e, olha, eu fico admirado com a riqueza de detalhes desse livro, lendo o livro, entrevistando o professor Saulo. Olha, tem sido de bênçãos e nós estamos entrevistando aqui o professor Saulo, falando acerca das profecias messiânicas e não há como duvidar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E a outra obra, que foi o último lançamento, né, do professor Saulo, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, é um livro que eu recomendo demais. Você que gosta de estudar profecia, você que gosta de estudar sobre Israel, você que gosta de estudar sobre eventos escatológicos, esse livro não pode faltar na sua biblioteca. Com muita profundidade, com muita maestria, com muito zelo, o professor escreve acerca de Israel, desde a sua origem até o futuro, destino final de Israel. Tem muita gente que tem dúvida o que ocorrerá no futuro com Israel. Esse livro vai lhe esclarecer. E também ele fala sobre a origem da igreja, a missão da igreja, o futuro glorioso da igreja. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. São livros que nós recomendamos demais. E não é porque o autor é meu amigo, não é porque o livro foi editado pela Bereia, não. Também, mas não só isso, é porque os livros são bons e eu recomendo demais. E nós estamos recentemente numa série de entrevistas estudando as profecias messiânicas. Olha, com muita humildade eu vou dizer isso. Eu já estudo profecia já há algumas décadas já. Mas eu fico maravilhado com esse livro. Nós estamos estudando, por exemplo, sobre as profecias acerca da morte de Jesus, sobre a crucificação, sepultura de Jesus. Olha, e é incrível, isso é interessante, o quanto os profetas do Antigo Testamento falaram acerca desse evento. Às vezes nós lemos os Salmos, por exemplo, e a gente passa, às vezes, até desapercebido. Mas Deus está nos dando a oportunidade de fazer essa entrevista com o professor e lermos a profecia, quer seja num livro profético, quer seja em um salmo, como o Salmo 22, por exemplo, e depois lemos o cumprimento. A gente fica encantado, maravilhado, admirado com a riqueza de detalhes. E eu sei que você que está acompanhando também tem esse mesmo sentimento que nós, né? Professor Saulo, é sempre bom estar aqui e vamos hoje falar sobre a morte e o sepultamento do Senhor Jesus, né? Já tivemos a oportunidade de estudar aqui nos programas anteriores sobre o Messias universal, sobre
o nascimento do Messias, sobre o ministério do Messias, as características do Messias, o julgamento do Messias. Estudamos, inclusive, sobre Judas Iscariotes, né? A traição de Jesus, a prisão de Jesus, tantas profecias maravilhosas. Mas hoje vamos estudar de forma mais específica sobre a morte e sepultamento. E dentre as muitas profecias que falam sobre a morte de Jesus, quais são aquelas que o senhor considera mais importantes, que o senhor abordou no seu livro, que nós poderíamos tratar nessa ocasião? Bem, professor Givanildo, a Bíblia fala mais sobre a morte de Jesus do que seu sepultamento. Nós poderíamos ter escolhido, foi como o cordeiro mudo, levado ao matadouro, a gente poderia ter escolhido isso, e outras passagens. Mas escolhemos uma profecia para falarmos do assunto, a morte de Cristo, como fonte purificadora. Então, o texto base para a morte do Messias ser fonte purificadora é Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Deixa eu ler, professor, esse texto de Zacarias. Eu confesso ao senhor que eu já li o livro de Zacarias várias vezes, mas não atentei para isso ainda. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Olha, permita-me dizer isso com muita sinceridade. Lendo esse texto, não parece estar relacionado à morte de Jesus, mas tem alguma relação? Sim, sim. Porque se haverá uma fonte purificadora para a casa de Israel, sim, que praticamente as pessoas não veem isso no Novo Testamento, é claro que está relacionado à salvação. Sim. Se nós começarmos a relacionarmos as profecias a esse ponto, veremos que a morte de Jesus é para salvar o homem pecador. Sim, sim. E mesmo a nação de Israel, sendo o povo filho de Abraão, como o senhor leu no outro programa, isso não salva Israel. Quem salva Israel é o sangue de Jesus, o purificador sangue de Jesus. E como o Antigo Testamento está tratando sobre Israel, sobre o Messias, o texto bíblico aí está falando sobre a casa de Israel. Sim. Eu não digo nem por inferência, não, por inferência é algo que não está muito relacionado. Muito claro. Eu digo por objetividade. Se salva a casa de Israel, salva o mundo gentil, aquele que se arrepende. Na verdade, Zacarias quer dizer aí que a nação de Israel precisa do cordeiro morto para ser salvo, não é? Agora, o texto bíblico base do seu cumprimento é Lucas 23, 44 a 47, quando Jesus morre na cruz. São Lucas 23, 44 a 47, diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Sim, mostra aí que o centurião, certamente um romano, ele percebe que Jesus era justo. Isso desencadeia, nós vamos ver depois, um assunto interessante. Mas eu queria que o senhor também lesse mais 2 versículos. Sim. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, para ver a fonte purificadora aberta. Hebreus capítulo de número 10, versículos 19 e 20. Isto, dê licença, o senhor vai observar, a carta aos Hebreus é um hebreu falando para os hebreus. Certo. Que o Novo Testamento, melhor, que se converteu ao cristianismo, que agora está dizendo a seus irmãos hebreus: olha ele aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Observe então, repetindo o que falamos. O senhor leu Zacarias 13, 1. 13, versículo 1. Parecia que não tinha nada a ver com os gentios. Verdade. Depois o senhor leu a morte de Jesus na cruz, ele expirando. 23. E agora, repetindo, o senhor leu um hebreu, certo? Um descendente de Abraão,
escrevendo para os descendentes de Abraão sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, Israel, a fonte purificadora de Zacarias 13:1, ela já morreu na cruz. Abriu um caminho, não é mais pelo sumo sacerdote, não é mais pelo sacerdote principal, não precisa mais de sacrifício de cordeiro, de bode, um sacrifício anual, e nem precisa vocês fazer sacrifício diário pelos vossos pecados. Ele já morreu, a fonte purificadora está aberta e abriu um novo e vivo caminho. O véu do templo rasgou, não existe mais sacerdote principal aqui na terra, ou melhor, sumo sacerdote. Ele já está no céu, porque todos que aceitarem Jesus agora são sacerdote deles aqui na terra. Professor, por que essa expressão fonte purificadora? O que é que isso tem a ver com o Calvário, com a morte de Jesus? Qual a relação? Por que fonte purificadora? Olha, fonte purificadora, de acordo com Zacarias, quando diz, naquele tempo, naquele dia, é que vou recordar o assunto de uma outra aula que a gente falou. A serpente de metal Sim. levantada no deserto. O que é que aquela serpente de metal representa na salvação de Israel? Salvação física, tá certo? O que é que ela representa? O Cristo pendurado na cruz como maldito de Deus que levou nossos pecados. Então todo mundo que olha para Jesus, olhar para Jesus, não é ver Jesus, é enxergar, contemplar, sentir a pessoa de Jesus e aceitá-lo como Salvador, compreendeu a salvação. Porque o Senhor tem pregado isso, nossos pregadores têm pregado isso, que quando uma pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele entende a pregação, ele entende que é um pecador, ele fica triste porque é um pecador. Opa, Deus já está entregando ele a Jesus. Daí diz, todos que vêm a mim, que o Pai me entregou, que vêm a mim, aí ele de repente ele descobre que é um pecador, ele chora, fica arrependido, ele pede perdão. A quem? Ao sacrifício da cruz, ao homem que foi sacrificado. Daí há salvação para essa pessoa. Portanto, ele é a fonte purificadora. E tem mais. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, como gostamos de citar, quando Israel lá no final da história, no fim da grande tribulação, já falamos outro, mas é bom recordar isso, Zacarias 12, 10. No fim da grande tribulação, Israel está passando no ápice, no auge, no zênite da tribulação. Muito bem, vou ler esse texto. E nós pensamos, professor Givanildo, que Israel vai se arrepender? Não, meu querido. É Jesus que vai em socorro de Israel. É a fonte purificadora que chega. Não é Israel de si mesmo que se arrepende. Porque nós já percebemos que qualquer pessoa que está no auge do problema está sem a graça. Não é assim? É. E uma pessoa sem a graça é um problema para ele e para os outros. Já pensou um cristão sem a graça? Um cristão que não ora, que não jejuma, que não medita na palavra de Deus? Ele não tem paz. Assim será Israel durante toda a sua vida e no fim da grande tribulação. Assim, no fim da grande tribulação, para que Israel seja salvo, não a partir do seu coração, que eles não vão entender isso, vem Cristo. Por favor, o senhor pode ler? Zacarias 12, versículo 10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Repetindo, a fonte purificadora que já morreu por Israel. Aí alguém lhe pode perguntar: o senhor pode dizer no Novo Testamento algum texto que se relacione com a salvação de Israel? Sim. Vale salientar que o cristianismo pegou muitas parábolas de Israel e colocou nele. Se apossou de parábolas de Israel e muitas pessoas não descobrem certos assuntos que é para Israel. Então, quando Jesus conta uma parábola que diz assim: um certo homem achou um tesouro no campo. Sim. Não é assim? É. Ele foi, vendeu o que tinha
comprou o campo, pegou o tesouro e escondeu. Olha para ele. A parábola seguinte, professor Givanildo, ele disse que o homem pegou uma pérola. Isso. E não escondeu. Então, todas as pessoas que estudam a Bíblia sabem que essa pérola é a igreja. Que o seu noivo morreu na cruz como uma ostra sofre, porque a pérola, aquilo é a partir de uma doença, certo? De uma dor, sofrimento. Sofrimento. Né? De uma ostra. Então, a pérola está exposta aqui à igreja, mas o tesouro está escondido. E o tesouro é Israel. Aí, aqui em Israel, no final, Cristo venceu o socorro. A promessa pela boca do profeta Zacarias e dos outros profetas. Aí o Messias vai derramar o Espírito de graça. Porque crente com graça é outro crente. É verdade. Não é assim? Crente com a graça, ele sofre, mas ele canta. Crente com a graça, ele passa por aflição, mas ele confia. Toda a mensagem dele é que Deus dá vitória. Em outras palavras, quando os pregadores estão pregando, nos cultos ou nos círculos de oração, a gente conhece, pela experiência da vivência cristã, o que ele sente em relação à salvação. Se ele é o eterno sofredor e tem um coração pesado, sempre vai falar nesse tipo de coisa. Mas se ele ama Jesus, se ele tem a graça, ele vai falar de coisas boas. Aí Jesus vai e derrama o Espírito de graça sobre Israel. Isso. Quando Israel descobre, eu tenho pecado constantemente. Como eu tenho pecado. Aí o que aconteceu? Ele entendeu que era um pecador e se arrependeu. Mas e agora? Como é que eu faço? Espírito de súplica, de oração. Aí ela agora clama por misericórdia. Aí quem vem vindo sobre as nuvens do céu? Ele, Jesus, aquele que é a fonte purificadora para salvar seu povo Israel. Muito bem. Professor, uma pergunta que geralmente as pessoas, principalmente não evangélicas, fazem, é por que Jesus teve que morrer, né? Tem muitas pessoas que não entendem isso, né? Acha que a morte de Jesus foi simplesmente por conta da traição de Judas, ou da incredulidade dos judeus, ou da omissão de Pilatos. Ou seja, querem atribuir a morte de Jesus como se fosse um fato que ocorreu inesperadamente. Mas as profecias dizem o inverso. Tudo já estava predito, né? O nascimento, o ministério, a morte de Jesus, tudo estava predito. Mas, em resumo, por que é que Jesus teve que morrer? Nós aprendemos, né? E o senhor sabe muito bem, que Deus tem um plano. Sim. E o plano de Deus é salvar o homem desde o Éden, 3:15. Isso, exato. Mas precisava fazer um trabalho específico, ou seja, para que acontecesse essa salvação. Ele chama Israel, e a gente conhece essa história, e Jesus se apresenta. Então, quando Jesus vem, é um cordeiro destinado à matança. A coisa é tão séria que Jesus veio pregar o evangelho do reino. 14 dias. A Marcos diz, e apareceu Jesus pregando o evangelho do reino. Que evangelho do reino é esse? Era a instalação de um reino na terra, na qual ele, o Messias profetizado, reinaria. Isso está implícito em Mateus capítulo 10, versículo 6, quando ele manda os seus discípulos trabalharem. Aí ele expulsa demônio, liberta, faz milagres. Os discípulos voltam alegres. E ele diz para os discípulos assim, não vos alegrar com isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas antes, no versículo 6, ele diz, ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz isso, então, ele veio para a casa de Israel, mas eles o mataram. Aí Marcos 16:15 diz, você pode observar que inverte, antes era apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim. Mas em Marcos 16:15 inverte. Todo mundo. Todo mundo. Aí é o evangelho da graça. Sim, sim. Então, por que o evangelho da graça? Porque havia uma busca de toda a humanidade. O servo sofredor, que o senhor já falou sobre isso, ele mostra que o servo sofredor vem, busca Israel, e Israel não o segue. Aí então Deus dá a ele as ilhas por herança,
que é os gentios. Israel é como um continente divino na terra. E todas as nações gentias são como ilhas. Como Jesus não consegue Israel, porque já era duro de coração, ele dá as ilhas ao seu servo. Aí diz, e receberás galardão. Aí diz a palavra de Deus, isto ainda é pouco, tu ainda tornarás a trazer Israel. Daí começa o profeta messiânico a falar. Então, esse servo sofredor é a profecia de Isaías, que culmina com sua morte. Daí ele diz, como o senhor leu nos textos, na aula passada, que ele foi moído, foi pisado, Isso. levando o quê? Nossas dores. Isso. Porque em si mesmo o homem não pode ser salvo. O homem não tem capacidade de se salvar. Tinha que ver algo, Deus humanizou-se. Então, o Messias teve que morrer para salvar o homem. Uma vida por um homem. Quando a Bíblia diz assim, não havia ninguém digno no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Por que não haver ninguém digno no céu? É porque no céu não tem homem. Foi o homem que pecou. Entendeu? Foi o homem que pecou. Era o homem que deveria morrer pelo homem. Não é Deus que deveria morrer pelo homem, porque Deus não morre. O homem chamado Jesus era Deus em carne. Quem foi para a cruz e morreu foi a sua humanidade, o homem que morreu. Então, Deus se fez homem, se tornou parente do homem. Sim. Para salvar o homem. Então, ele teve que morrer porque teria que salvar o homem. Inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, dentre os muitos textos, né, as muitas profecias que falam sobre a necessidade da morte de Cristo, mas em Romanos capítulo de número 5, versículo 6, Paulo diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus veio ao mundo exatamente para pagar o preço do nosso resgate, da nossa redenção. Pedro diz isso, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18, que nós não fomos resgatados, não fomos comprados com prata, ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Professor, eu percebi no seu livro que o senhor aborda o capítulo 53, que sem dúvida é uma das principais profecias acerca da morte de Jesus. Mas eu percebi que o senhor também, desse texto de Isaías 53, o senhor fala sobre o sepultamento de Jesus. E aí, quer dizer, Isaías 53 trata não sobre a morte apenas, mas também sobre a sepultura, o sepultamento de Jesus? Sim, sim. Como já vimos, as profecias é uma coxa de retalho. Certo. Elas são postas. Eu acho interessante, professor Givanildo, é que Deus, basicamente, em alguns pequenos trechos proféticos, ele cola uma mensagem na outra. Mas na maioria dos casos ele não cola. O Espírito Santo distribui as profecias, distribui as promessas de Deus na Bíblia. E as pessoas têm dificuldade de entender porque não é um estudioso da Bíblia. Ele é um leitor da Bíblia. Ele não medita, ele lê. Então, mas por que essas profecias estão dispostas como uma coxa de retalho? O que é uma coxa de retalho? Talvez você nunca tenha visto. Uma coxa de retalho fazia isso muito no interior. As costureiras sobravam pedaços de tecido, de roupas que faziam. Minha mãe fazia isso. Aí fazia a coxa de retalho. Quando a gente olhava para a coxa de retalho, era pedaços de tecido de todas as cores. De várias cores. Várias Exato. cores. Não batiam um com o outro. Então, é o que eu estou falando, que as profecias é como uma coxa de retalho. E é preciso ter um exame mais apurado, compreender isso. Para unir essas profecias e entender que elas estão relacionadas à pessoa de Cristo e, nesse caso aí, sobre a morte. É como se vários profetas fossem usados por Deus, e não só Isaías, não só Zacarias, mas vários profetas
falaram sobre esse evento, sobre a morte de Cristo, inclusive vários salmos, né? Então, lendo os salmos, apesar do livro dos salmos ser um livro de louvores, mas tem profecia messiânica, fala da morte de Cristo, lendo os profetas, a maioria foi levantados por Deus para falar para a geração dos seus dias, para falar acerca da conduta de Judá, de Israel, mas no meio dessas profecias, tem também profecias messiânicas. Então, daí tomamos a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Que eu pediria que o senhor lesse. Eu vou ler esse texto, sim. E comprovando em João 19, 38 a 42. Isaías 53, versículo 9. Diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então aqui ele fala de dois assuntos, né? A sepultura com os ímpios, porque Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, e com o rico na sua morte, porque ele foi para a sepultura. Enquanto o senhor, para ler o outro, só um tempinho, por que o profeta está dizendo isso? Porque o texto não diz, mas a profecia que antecede isso está falando de um homem que foi martirizado, que um homem que foi morto pelos nossos pecados. Em outras palavras, o profeta está dizendo que o Messias, quando viria, seria considerado um bandido, um pária da sociedade, um terrorista, um miserável pecador, que o governo olharia para ele e não dava nada por ele. Então, este homem, conforme a tradição futura em Israel, havia o Vale de Inom, né? Onde as pessoas jogavam os animais mortos, os lixos, inclusive os párias da sociedade, que morriam como pessoas que a sociedade não suportava. O corpo dele pertencia ao governo. Daí José de Arimateia, quando Jesus morre, vai pedir a Pilatos, usando sua influência de homem rico. E Pilatos dá. Veja que não foi a família de Jesus que deu o corpo, nem foi os hebreus, foi Pilatos, o governo foi que deu. Era jogado lá no Vale de Inom, para ser queimado. Aí o profeta antecipa. Ele foi sepultado com o rico. Com o rico. Isso está em João, capítulo quanto? 19, versículo 38 a 42. João 19, 38 a 42. Diz assim a palavra de Deus. 38 a 42 diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, observe que a profecia de Isaías está dizendo que ele é um pária. Ele se tornou um maldito de Deus. E Jesus de Nazaré, acontece com ele. O lixo está pendurado na cruz. Eram 3 homens, 3 corpos, considerados lixo. Quem me garante se os dois, da direita e da esquerda, não foram jogados no Vale de Inom? E agora era Cristo, jogado então na rua para os cães comerem seu corpo. Mas aí chega José de Arimateia. A profecia é dita 700 anos antes. Exato. O profeta está dizendo que ele, observe, ele está profetizando que ele iria morrer. Então, deveria morrer. Está profetizando que o seu corpo certamente seria jogado, que ele era um homem perverso, considerado perverso. Mas, de repente, o quadro vira. Ele é sepultado com um rico. Mas por que ele é sepultado com um rico? Porque nele nunca houve injustiça. Por favor, o senhor poderia ler novamente Isaías? 53, versículo 9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Então, isso aqui tanto fala da sua
crucificação como da sua sepultura, né? Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aleluia. Veja que prêmio Deus deu ao servo. Professor Givanildo, Deus inverteu o destino do corpo do Messias. Ou seja, aquele corpo que deveria ser jogado lá no Vale de Hinnom, né, como qualquer crucificado, assim, que não teria direito nem a uma sepultura digna, aí Deus, através de José de Arimateia, de Nicodemos, vai lá, pede o corpo a Pilatos, e agora ele tem uma sepultura que era dada aos ricos. Deixe-me ver uma outra visão nisso. Deus antecipadamente, quantas vezes José de Arimateia e Nicodemos ouviram ou leram isso aqui e nunca entenderam que ele fazia parte desse plano? Já pensou? Eles leram isso, ouviram isso nas sinagogas. Sim, sim. Aí ele dizia, que coisa interessante. E eles estavam ali. E não sabia que fazia parte desse glorioso plano de Deus. Embora o nome de José de Arimateia não esteja em Isaías 53, sim, mas podemos dizer que foi profetizado acerca dele, né? Sim. E o senhor vai concordar comigo, professor, que hoje, né, embora não exista mais o ministério profético com aquela característica do Antigo Testamento, mas que Deus fala conosco através de profecia. Isso. E todos nós temos essa experiência, que às vezes Deus fala e nós não compreendemos. Quando aquela profecia se cumpre, ou Deus cumpre aquela promessa, o Espírito Santo nos faz lembrar, então o Senhor havia falado tal dia, em tal lugar. Então é possível que José de Arimateia depois tenha compreendido isso. Olha, eu não sabia, quando eu fui lá a Pilatos, pedi para sepultar Jesus lá numa sepultura nova, eu não tinha ideia, mas Deus já havia falado sobre isso 700 anos através de Isaías. A outra coisa que eu percebo nisso aí é que tanto José de Arimateia como Nicodemos não fizeram isso porque eram convertidos. Isso é uma teoria minha. Certo. Porque a gente não vê ele no pé da cruz. É assim, professor João? Até porque eles tinham medo dos judeus, né? Eles até creram em Cristo, mas estavam com medo. Inclusive, essa é uma razão pelas quais Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Sim. Com medo, né, dos judeus. Então, observe que ele faz isso como um judeu, como um israelita, com misericórdia de um israelita, porque ele era discípulo de Jesus, ele sabia que Jesus era um homem santo. E Nicodemos entendeu, ele ficou constrangido o seu coração, querendo fazer alguma coisa. Quando viu ele morrer, ele disse, não, peraí, esse homem era um sábio, não pode ficar assim. Aí foram socorrer. Mas a gente não encontra ele no pé da cruz, certamente ainda estavam com medo. Estavam com medo das represálias, né? Porque naquela época havia, claro, um grupo de judeus cristãos que criam em Cristo, mas havia uma maioria que eram de judeus incrédulos e perseguiam aqueles que eram seguidores de Jesus. João capítulo 9 mostra isso, aquele cego de nascença, que os judeus foram interrogar seu pai disse assim, olha, pergunta a ele, ele já tem idade para responder, porque essas pessoas que seguiam a Cristo eram perseguidas. Então nós podemos dizer, professor, que essa profecia de Isaías 53 falou não apenas sobre a morte de Jesus, mas também sobre a sua sepultura, e nós vimos isso no cumprimento, né? E a causa da sua sepultura com rico, porque nunca houve engano algum. Então por isso que Deus deu a ele uma sepultura. Isso me faz lembrar do nascimento de Jesus, né? Que quando ele nasceu em uma estebaria, seu primeiro berço foi uma manjedoura, de uma forma muito simples, muito singela e muito humilde. Mas apareceram ali os anjos, né, que apareceram aos pastores de Belém, né, louvando a Deus e dizendo assim, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, de um lado, a humildade, a forma humilde e simples que Jesus veio ao mundo, mas por outro lado, a honra de ter uma corte de seres angelicais louvando a Deus e aparecendo aos pastores de Belém. Podemos pensar isso também na morte de Jesus. Na sua crucificação, entre dois malfeitores, mas da sua morte, sepultado com os ricos. Professor, e nós vamos perceber que depois que ele vai ser sepultado, então agora Pilatos manda colocar guardas à porta do sepulcro. No capítulo que trata isso aí, a gente vasculha e o assunto é muito extenso, mas muito extenso. Por exemplo, a discussão era guarda romana ou guarda do templo?
Mas se é Pilatos que manda, era a guarda romana. E um soldado romano, professor Givanildo, como a gente coloca na obra, ele era um soldado daquele, ele era treinado para lutar contra 18 homens num pedaço de terra, 3 metros quadrados. Com uma lança, ele lutava com 18 homens civis, que não era treinado para a guerra. Um soldado só. Eles eram muito bem treinados, os soldados romanos. Era. Uma guarda de um preso, professor Givanildo, não era 2 soldados. A gente vai para capítulo 12 de Atos. Pedro estava na cela preso e tinha 4 quaternos de soldados. 16 soldados. 16. Então, se um homem preso numa cadeia tinha 16 soldados à porta, imagine os soldados que Pilatos mandou guardar por pedido dos rabinos, Sim. dos chefes religiosos, para os discípulos não roubar seu corpo. Então, o que eles calculavam? O homem, pela multidão que ele andava, tinha centenas de discípulos. Então, vamos mandar uma guarda reforçada. Mas eu não quero muito reforçada, eu quero 16 soldados. E como é que eles faziam a guarda? Os soldados faziam a guarda o seguinte: aqueles que ficavam acordados, ele ficava em pé, de costas para o túmulo, para o que eles guardavam, e os que iam dormir, dormia com a cabeça para o lado de lá. Ou seja, a cabeça ficava exposta. Se viesse um inimigo, eles eram os primeiros atingidos. Por que isso? Isso era um treinamento. Era como se ele dormisse acordado, a gente pode dizer. Isso é uma brincadeira, mas é como se ele dormisse vigiando. Qualquer coisinha eu tenho que estar em pé. Esses homens estavam ali. Mas o que acontece? Estavam tudo tranquilo. De repente, um anjo apareceu. Aí diz a Bíblia, e um anjo veio do céu e revolveu a pedra. E os soldados ficaram como mortos e correram. Mas tem uma coisa, a pedra, professor Givanildo, ela pesava 2 toneladas. Eram precisos 20 homens para arrastar essa pedra. João é mais incisivo no seu evangelho. Diz que a pedra foi tirada e posta longe. Espera aí. Quem foi que pegou essa pedra, que só 20 homens que podiam empurrar essa pedra? E agora esta pedra é pega e jogada longe, 20 metros depois. O anjo que veio do céu para ressuscitar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Messias. Glória a Deus. Ainda temos muito que perguntar ao professor Saulo, né? Na sua obra, no seu livro, ele vai falar não apenas sobre a morte, a sepultura, mas também sobre a ressurreição do Messias. Mas o tempo não permite, mas deixaremos para outra oportunidade. Nós vamos a um breve intervalo, nós voltaremos dentro de instantes, onde nós estaremos lendo mensagens, respondendo perguntas e também enviando saudações aos nossos queridos telespectadores. Não desligue, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais, depois dessa entrevista abençoada com o professor Saulo. Este é o momento de responder perguntas e de tirar dúvidas, e eu quero agradecer a você, que é um telespectador assíduo, a você que tem orado por nós, a você que tem enviado a sua mensagem, sua opinião, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Muito obrigado, você está enriquecendo o nosso programa. Deus te abençoe. Por favor, sempre que mandar mensagem, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer não só de responder sua pergunta, não apenas de ler a sua mensagem, mas também aproveitar e enviar uma saudação para você, sua família, sua igreja e os seus conterrâneos aí da sua cidade. Vamos à primeira pergunta. Luciano Moura, lá de Caruaru. Quero enviar saudações ao nosso irmão Luciano, aos queridos irmãos aí de Caruaru, pastor Ailton Júnior, à igreja de forma geral e aos irmãos que fazem este ADEB, evangelista Washington Martinez, irmã Maria das Graças, a todos os nossos queridos alunos aí deste ADEB em Caruaru. O irmão Luciano diz assim: boa noite, gostaria de fazer uma pergunta. Por que o nome de Deus em hebraico é outro nome? Porque não se dá o nome de Deus. Obrigado, uma boa noite a todos. Bem, professor,
Essa pergunta é simples, né? Deus, na verdade, não tem nome, né? Na verdade, o que nós encontramos na Bíblia são títulos que são atribuídos a Deus, não é isso? No Antigo Testamento, existem 4 nomes para aquilo que Deus é. Né? Elohim, o Deus Criador. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Isso. Adonai, o Governador. Daí ele, depois desses 3 nomes serem conhecidos, ele precisava operar milagres para se fazer conhecido. 6:3 de Gênesis, ele diz a Moisés: eu fui conhecido de Abraão, Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor, eu não me fez conhecer totalmente. Então, o termo Senhor com tudo maiúsculo significa Salvador, que é Jeová, não é? Assim, o nome dele, Salvador, aí fica Elohim, El Shaddai, Adonai e Jeová, o Senhor. Aí vem aquilo que ele faz. Por exemplo, Jeová Shalom, o Salvador que é paz. Entendi. Tá certo? Uhum. E Jeová Tzidkenu, o Salvador que está ali. Então, ele não tem nome porque só existe um. Daí ele não precisar de nome. Ele é ele. Muito bem. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Muito bem, recebemos uma mensagem da irmã Lecilda Costa, de Paracatu, Minas Gerais. Eu quero enviar saudações à nossa irmã Lecilda, aos queridos irmãos aí de Paracatu, no estado de Minas Gerais. Com muita alegria nós recebemos e lemos essa mensagem no programa. A irmã Lecilda diz assim: boa noite, a paz do Senhor. Amo assistir esse programa, tem me abençoado demais, que Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando e capacitando o Senhor. Amém, irmã Lecilda, Deus abençoe a senhora, a sua família, a sua igreja e os queridos irmãos aí do estado de Minas Gerais, principalmente de Paracatu. Vamos a mais uma pergunta. Edson Cavalcante de Peixinhos, em Olinda, quero enviar saudações ao querido irmão Edson, aos queridos irmãos aí da área 16, Peixinhos, a igreja de forma geral, o evangelista Josué Nicolau, que é o coordenador da área 16. O irmão Edson diz assim: graças a Deus que colocou o professor Givanildo e o professor Saulo para tirar algumas dúvidas da palavra de Deus. Meus parabéns aos 2 professores, que o nosso Deus vos encha de sabedoria cada dia que passa. Gostaria de tirar uma dúvida: por que nós somos gentios se todos viemos de Adão e Eva, igualmente os judeus? Muito bem, professor Saulo, como é que nós podemos responder, irmão Edson? A paz do Senhor, irmão Edson, simples. Quando Abraão foi chamado, Deus fez um divisor de águas. Isso. Certo? Todo aquele que seria da família de Abraão seria a pessoa distinta de todos os demais, porque ele seria um povo eleito, nação eleita, sacerdócio real e povo santo. Daí Abraão é chamado hebreu. Depois que Abraão gera Isaac é Jacó, Jacó é pai de 12 tribos. Isso. Tá? E cada uma dessas tribos virou um estado de Israel. Uhum. Então, quando a gente vê aquele gráfico, aquele mapa com o nome das 12 tribos, cada tribo daquela é um estado. E quando houve quando os ninivitas vieram e levaram o povo do norte cativo, levaram 10 estados cativos, ou 10 tribos, ficou as 2 tribos no sul, Benjamim e Judá. Então, a tribo de Benjamim se aculturou com a tribo de Judá. Ela perdeu a identidade dela. Aí todo mundo ficou chamado os judeus. Então, esse mesmo povo que era chamado de hebreus passou a ser chamado de israelita e depois judeus. Então, eu posso dizer que depois da chamada de Abrão, houve um divisor de águas. Aqueles que são da descendência de Abraão, Isaac e Jacó são esses que são chamados judeus e os demais de todas as nações são chamados de gentios. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem? Essa mensagem foi enviada pela irmã Fátima Souza, lá de Gravatá. Quero enviar saudações à nossa irmã Fátima, aos queridos irmãos aí da cidade de Gravatá, inclusive pastor Rinaldo Borges e a igreja aí nessa linda cidade de Gravatá, aqui no estado de Pernambuco. A irmã Fátima diz assim: boa noite, professor Givanildo e professor Saulo. Esse programa é uma verdadeira faculdade em nossos lares. Essa aula é do céu. Amém, irmã Fátima? Deus abençoe a senhora. Obrigado por sua mensagem, obrigado por suas orações, obrigado pela
saudação e pela sua audiência. Deus lhe abençoe. Vamos responder mais uma pergunta. Daniel Carlos, aqui do Recife, quero enviar saudações ao querido irmão Daniel, aos queridos irmãos aqui recifenses. Ele diz assim: a paz do Senhor, professores, queria tirar uma dúvida. Quantas vezes Jesus Cristo voltará? Acompanho o programa e oro por vocês, estou aprendendo muito. Deus vos abençoe. Muito obrigado, irmão Daniel. Fico muito feliz quando os telespectadores dizem que não apenas acompanham o programa, mas estão orando por nós. Deus lhe abençoe. Mas a pergunta do irmão Daniel, professor, é quantas vezes Jesus voltará? Como é que nós podemos responder para ele? A gente pode dizer que a próxima vinda a primeira veio em carne. Isso, quando ele tomou forma humana, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, é a primeira vinda de Jesus. A próxima vinda dele, ele vai ficar nas nuvens. Isso. Nós vamos ao seu encontro. Isso. Tá? É que estão esperando. É o que nós chamamos aí, professor, de primeira fase da segunda vinda. Isso. Não é assim? Isso. Então Jesus vem duas vezes. Só que a segunda vinda é em duas fases. Sim. Uma antes da grande tribulação, que ele fica nas nuvens, e depois da grande tribulação ele vem até a terra mesmo, pisa na terra. Desce no Monte das Oliveiras, Isso. Prende o falso profeta e o anticristo, joga no Lago do Fogo, prende Satanás por 1000 anos, julga as nações, julga Israel e instala o reino milenar. Isso. Portanto, virá duas vezes. Uma fica nas nuvens, repetindo, Sim. nós vamos ao seu encontro. Sim. E depois de 7 anos ele vem para dar fim à grande tribulação e instalar o reino milenar. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem? Roberto Dutra, da área 29, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Roberto, aos queridos irmãos da área 29, evangelista Diógenes Kennedy, e os queridos irmãos ali, que é uma área ali em Casa Amarela, não é? Nova Descoberta Casa Amarela. O irmão Roberto diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo, amo esse programa. Minha esposa perguntou por que eu não faço perguntas aos senhores. Respondi que vocês não deixam dúvidas, que Deus continue vos abençoando. Amém, irmão Roberto, que bom, não é? O senhor tem compreendido o assunto e não precisa tirar dúvida ou fazer perguntas, mas enviou a mensagem, Deus lhe abençoe e lhe recompense. Vamos responder mais uma pergunta. Nésio Antônio de Itaboraí, Rio de Janeiro, que bênção. Eu fico muito feliz quando recebo mensagem de outros estados, graças a Deus, através do YouTube. Os queridos irmãos de outros estados estão acompanhando a nossa programação. Eu envio saudações ao irmão Nésio, aos queridos irmãos aí de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Professores, me tire uma dúvida. A palavra semita, muito falada nos últimos dias, tem relação com Sem, filho de Noé? Desde já, fico muitíssimo agradecido. Podemos dizer que sim, né, professor? Sim. Os semitas aí, na realidade, são os descendentes de Noé através de um dos seus filhos chamado Sem. E hoje, quando nós falamos sobre o antissemitismo, que falamos sobre o ódio contra os judeus, esse termo antissemita vem exatamente aqueles que são contra o povo hebreu ou o povo judeu. Que é oficialmente chamado os descendentes de Sem. De Sem, muito bem. Vamos ler mais uma mensagem. Essa mensagem é de Roberto Moneta, olha, aluno nosso da Caxangá Integração, área 42, o senhor pode enviar uma saudação para o irmão Roberto Moneta. Um abraço, meu querido irmão Moneta. Deus continue abençoando o senhor. O senhor é meu amigo e mora aqui dentro do meu coração, viu, irmão Moneta? Muito bem, aproveito para enviar saudações não só ao irmão Roberto Moneta, mas também aos queridos irmãos de Caxangá Integração, ao coordenador da área 42, pastor Valber Gustavo, um amigo, foi aluno da STEADEB, foi professor da STEADEB, mas devido às muitas ocupações, hoje não está podendo lecionar, mas é alguém que temos grande estima, grande admiração por este homem de Deus. O irmão Roberto Moneta diz assim: gostaria de parabenizar meus professores Saulo Soares e Givanildo Hermano pelo programa Instantes Finais. Acompanho todos os dias e muito me regozijo com os maravilhosos ensinamentos que eles nos trazem. Obrigado, irmão Roberto Moneta, Deus lhe abençoe, obrigado por sua mensagem, por sua audiência e por suas orações. Vamos à próxima pergunta. José Salvino, aqui de Recife, quero enviar saudações ao nosso irmão José Salvino e aos queridos irmãos aqui de Recife, que acompanham pela TV. O irmão José Salvino diz assim: professor, eu quero saber o que é o milênio, qual é o significado. Como é que nós podemos responder, professor Saulo, ao irmão José Salvino? O que é o milênio? Basicamente, para não levar termos teológicos, é uma instalação de um reino na Terra,
No Antigo Testamento não diz a quantidade de anos que esse reino levaria. Fala apenas do reino do Messias, né? Isto, porque a mensagem dos crentes do Antigo Testamento era a vinda do Messias para instalar o reino. Certo. Né? E ele veio e mataram ele. Agora, a mensagem da igreja é a vinda de Cristo para levar a sua igreja. Então, o milênio, conforme 20 de Apocalipse, é quando Satanás estiver preso durante 1000 anos, esta será a época do milênio. O milênio significa 1000 anos, um reino literal de Cristo aqui na terra. Nós cremos na literalidade, não é, professor? Que Cristo descerá e virá instaurar o reino milenial aqui, que terá a duração de 1000 anos, e nesse período Satanás estará preso e Cristo reinando sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Inclusive, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 7, 6 vezes cita essa expressão de 1000 anos, e nós cremos na literalidade desse tempo. Vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós? A irmã Maria, de Casa Amarela, em Recife, eu quero enviar saudações à nossa irmã Maria, aos queridos irmãos aí da congregação em Casa Amarela. Quero enviar saudações ao pastor Manassés, que é o coordenador desta área aí em Casa Amarela. A irmã Maria diz assim: a paz do Senhor, queria muito ter cabeça para entender tudo o que vocês falam, queria muito mesmo. Eu não perco um programa. Meu marido já tinha a maior admiração pelo professor Saulo. Estou orando por vocês. Amém, irmã Maria? Olha, nós ficamos felizes por sua audiência. A senhora está assistindo o nosso programa e, embora não possa compreender tudo, mas creio que pelo menos o básico a senhora entende. Estamos falando aqui do futuro, né, dos eventos escatológicos, falando acerca do Messias. E a senhora não se preocupe se não pode compreender tudo. O mais importante é que a senhora possa compreender ao menos o básico, né, professor? Vamos responder mais uma pergunta. A irmã Elza, lá do Janga, quero enviar saudações à irmã Elza, aos queridos irmãos aí do Janga, lá em Paulista. A irmã Elza diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Podemos considerar Maria, mãe de Jesus, uma missionária? Eu vou dizer que não, né, professor? Não. Ela foi uma grande educadora, não é, uma jovem pura, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela teve o privilégio de dar à luz ao menino Jesus, né? Teve o privilégio de receber a visita do anjo Gabriel, e que disse que ela era uma mulher agraciada, né? Deu à luz ao menino Jesus, criou, educou Jesus, mas nós não podemos dizer que ela é missionária, porque não há registro nenhum que ela tenha saído pelo mundo pregando o evangelho. Isso, não há registro, portanto, não podemos considerar uma missionária. Exato, muito bem. Vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. Desta feita, presbítero Alberto Gomes, de Casa Amarela, área 62. Quero enviar saudações ao presbítero Alberto, aos irmãos de Casa Amarela, aqui na área 62. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus. Este programa, Instantes Finais, é tudo de bom. Aprendemos muito com o nosso professor Givanildo Hermano, Deus abençoe. Parabenizo o nosso professor Saulo Soares e Givanildo Hermano por esse excelente programa. Deus abençoe, presbítero Alberto. Obrigado por sua mensagem, obrigado por sua audiência. Professor Saulo, estamos chegando ao final do programa e a gente tem a impressão que o tempo passa muito rápido. É muito bom entrevistar o senhor, é muito bom lhe ouvir, e fica aí o espaço para suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço para o pastor Wellington Siqueira. Sim. Né? Eu quero dizer para o senhor, pastor Wellington Siqueira, que eu nunca esqueci do senhor. O senhor foi meu professor de Geografia Bíblica em 79. O senhor era um jovem diácono da Assembleia de Deus. E a sua figura ficou gravada aqui na minha cabeça. Depois lhe vi como pastor, né? Também quero, daí eu quero lhe dar um abraço ao senhor, desejar saúde ao senhor, à sua esposa, e uma bênção grande para a sua família. Que Deus continue abençoando a todos nós. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de lembrar mais uma vez que esse programa é exibido aos domingos, às 17h30,
mas tem um reprise às quintas-feiras às 16 horas e eles também estarão disponíveis lá no YouTube. Você pode assistir quando quiser, quantas vezes desejar, não só esta série de entrevistas sobre Jesus de Nazaré, o Messias, mas também aquela série sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã, que estão disponíveis para você assistir quando desejar. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.